O Messias secreto. A religião sempre esteve por detrás da política. Uma ressurgência religiosa tomou posse do mundo. A teologia política e a relação entre a autoridade religiosa e política explicam muito sobre o comportamento radicalmente variado dos atores religiosos e políticos atuais. Por vezes a fusão é tão intensa que se torna indistinta. Por detrás dessas duas principais reivindicações estão alguns conceitos importantes: religião, o ator religioso, a autoridade política, teologia política e a relação entre religião e Estado. Embora essas figuras sejam familiares da imaginação do público, elas são mais complexas do que parecem e, portanto, exigem um exame mais minucioso da história antiga e correlação com a atual. A criação do mito do Messias cristão. Embora o mito messiânico já existisse anterior ao judaísmo, foi a partir do cristianismo que ele se manifestou plenamente imanente. Joseph Atwill descreve o surgimento desse mito em seus livros. Na mente popular e nas mentes da maioria dos estudiosos, a origem do cristianismo é clara. A religião começou como um movimento dos seguidores da classe baixa de um mestre judeu radical no século I d.C. Havia muitos deuses adorados durante a era de Jesus que agora são vistos como fictícios, e nenhuma evidência arqueológica de sua existência foi encontrada. O que mais contribuiu para o meu ceticismo foi que, no exato momento em que os seguidores de Jesus estavam supostamente se organizando em uma religião que ensinava os seus membros a dar a outra face e dar a César o que é de César, uma outra seita da Judéia estava travando uma guerra religiosa contra os romanos. Essa seita, os Sicari, também acreditava na vinda de um Messias, mas não em quem defendia a paz. Eles procuravam um Messias que os liderariam militarmente. Parecia implausível que duas formas diametralmente opostas do judaísmo messiânico teriam surgido na Judéia ao mesmo tempo. É por isso que os manuscritos do Mar Morto me interessavam tanto, e comecei com o que se transformou em um estudo de uma década. Como tantos outros, eu esperava aprender algo sobre as origens do cristianismo, os documentos de 2000 anos encontrados em Qumran. Também comecei a estudar os outros dois grandes trabalhos dessa época, o Novo Testamento e as Guerras dos Judeus, de Flávio Josefo, um membro adotado da família imperial. Eu esperava determinar como os pergaminhos se relacionavam com eles. Ao ler esses dois trabalhos lado a lado, notei uma conexão entre eles. Certos eventos do mistério de Jesus parecem se aproximar de episódios paralelos na campanha militar do imperador romano Titus Flavius, enquanto ele tentava obter o controle dos judeus rebeldes na Judéia. Meus esforços para entender esse relacionamento me levaram a descobrir um incrível segredo. Essa família imperial, os Flavianos, criaram o cristianismo. E ainda mais incrivelmente, incorporaram uma sátira hábil dos judeus nos evangelhos e nas guerras dos judeus para informar a posteridade desses fatos. A dinastia Flaviana durou de 69 a 96 d.C., período em que a maioria dos estudiosos acredita que os evangelhos foram escritos. A religião foi inventada como uma propaganda de guerra, voltada principalmente para judeus helenísticos da diáspora e também para os gentios, que estavam sendo abordados por evangelistas judeus. Esse ato secreto de guerra psicológica teve sucesso além dos sonhos mais selvagens dos romanos. Até hoje, a visão dominante é de que o cristianismo surgiu em circunstâncias humildes e cresceu para proporções massivas, enquanto é conduzido por uma variedade de tendências filosóficas e religiosas, se não pelo próprio Deus. No entanto, como o próprio Atwill apontou, de forma como o cristianismo descreveu suas origens, não seria apenas sobrenatural, mas também historicamente ilógico.
O cristianismo, um movimento que incentivou o pacifismo e a obediência a Roma, afirma ter surgido de uma nação envolvida em uma luta de um século com Roma. Uma analogia às origens do cristianismo pode ser um culto estabelecido pelos judeus poloneses durante a Segunda Guerra Mundial, que estabeleceu uma sede em Berlim e incentivou seus membros a pagar imposto ao Terceiro Reich. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A nova descoberta de Atwill é que a literatura shakespeariana foi um ataque deliberadamente velado contra o humor flaviano no Novo Testamento e nas obras de Joséfo. Em outras palavras, Atwill descobriu outro gênero de literatura oculto que conecta a Judéia e Roma do primeiro século e a Inglaterra elisabetana do século XVI. Talvez a objeção mais comum à obra de Joseph Atwill no livro O Messias de César seja que suas premissas são baseadas no que é chamado negativamente pelos seus opositores de paralelomania. Entretanto, é somente através de estudar paralelos religiosos, socioculturais e políticos que é possível enxergar a constante repetição de padrões simulados em uma nova apresentação que aprisiona a humanidade desde a sua origem. Vários séculos após o plano da criação do cristianismo, grupos poderosos de controle econômico e políticos regionais surgiram do sincretismo religioso abraâmico, gerando uma terceira facção que, igualmente aos flavianos de Roma, buscaram criar seus messias e assumir o controle do Império Romano do leste e do oeste. Paralelismo? A história se repete sob os mesmos padrões de ocupação de territórios, lutas e manipulações pelo poder político e o domínio da mente do homem. Em 1391, um novo período da história dos judeus da Espanha começou. As comunidades judaicas em toda a península, exceto as do Reino de Portugal, foram atacadas. A violência foi alimentada pelo antijudaísmo cristão de longa data e pelo descontentamento popular. A violência alterou para sempre a posição dos judeus na Península Ibérica. Milhares de judeus foram assassinados e muitos mais se converteram ao cristianismo sob ameaça direta de violência ou para impedi-lo. O alcance dos ataques em 1391 ofuscou todos os julgamentos anteriores, bem como as realizações, e iniciou uma crise social e religiosa que duraria mais de um século. Os judeus que se converteram ao cristianismo eram conhecidos como conversos ou novos cristãos na literatura cristã e principalmente como anusim nos textos judaicos. Mas embora esse assunto pudesse parecer novo, era muito mais antigo, já que a história dos criptos religiosos, embora envolvida em segredos e mistérios, era conhecida por grupos seletos desde o século VII na Eurásia. A história dos Dome, conversos turcos, é uma das mais interessantes e potencialmente perigosas devido às declaradas práticas subversivas e sexuais, poder político e geração de agentes invisíveis que, disfarçados de outras coisas, penetraram nos centros do poder político e religiosos dos reinos, nações e países. Os Dome são um grupo de cripto-judeus da Turquia, cujos membros são publicamente muçulmanos, mas secretamente praticam uma forma de judaísmo chamado de sabatianismo. O grupo surgiu na época de Sabbatai Sevi, o Messias para os sabatianos, um cabalista que viveu no século XVII e que foi convertido à força ao Islã pelo sultão otomano Maomé IV, o Caçador. Depois da conversão de Sevi, muitos judeus seguiram seu exemplo, tornando-se muçulmanos. Desde o século XX que muitos Dome se casaram com elementos de outros grupos socio-religiosos e muitos foram assimilados pela sociedade turca. Embora alguns deles ainda se considerem judeus,
Os nomes não são oficialmente reconhecidos como tal pelas autoridades judaicas. Aqui surge uma pergunta elementar. O que será que aconteceu a essas criptoculturas miscigenadas na linha do tempo e como raciocinar frente a isso, se soubermos que esse padrão já havia feito parte da história eurasiana, invadindo a Europa diretamente dentro do Império Romano do Leste, criando tribos inteiras de cripto-judeus, cripto-islâmicos e criptos-cristãos que partiam de Constantinopla simulando seguirem a fé islâmica. O mesmo padrão, muitas histórias, conflitos e agentes secretos inseridos em grupos externos, gerando problemas, crises, guerras e deixando a culpa para terceiros. Será que conseguiremos identificar ramificações desses variados grupos inseridos nas religiões e política atual? Agora resta fazer a pergunta: o que hoje está acontecendo e que diretamente se conecta a essas histórias? Eu sou Maria Pereira e este é um pequeno exemplo do conteúdo do curso Messias Secreto, curso online totalmente gravado com 16 horas de videoaula para ser assistido quando quiser pelo seu tablet, computador ou smartphone. Seguem abaixo alguns dos principais temas a serem apresentados. A criação do cristianismo pelo Império Romano. O Messias de César. O Império Romano do Oeste e Leste, simbologias ocultas que estão sendo compulsivamente utilizadas pelos meios de comunicação atual. Dos turcos para o mundo, os cazares e outras tribos de cripto-judeus, os cripto-cristãos e islâmicos, os agentes secretos de vários mundos, cripto-judeus e islâmicos em Portugal e no Brasil. A origem do Império Persa é a formação da nação-estado iraniano. O zoroastrismo e sua influência nos grupos secretos que comandaram e comandam o mundo atual. Os mistérios de Mitra, a crença pagã que moldou o mundo cristão. 1666, a redenção através do pecado. A história da iluminação islâmica. Os falsos messias do passado. O Messias, o misticismo religioso que domina a mente humana. As muitas faces da política do Islã. O Plano Kalergi, a nova cruzada e a extinção do povo europeu. A queda e ressurgimento do Império Otomano. Árabes, judeus ou otomanos? Quem vai ganhar? O sufismo e sua ligação com os agentes do Império. Os agentes do Império. Os principais grupos terroristas islâmicos e o conflito atual e futuro. O renascimento dos xiitas. A CIA e outras centrais de inteligência e o crime organizado. A verdadeira história do Shah Reza Pahlavi, a tradição da magia dos magos persas na Casa Real Pahlavi e a grande manipulação do seu poder e história. Jihadismo e a história de uma ideia. Quem criou os reis do petróleo e para qual finalidade? Irã versus Estados Unidos. Quem é o inimigo? Curdos, o futuro do povo sem pátria. O plano mestre, ISIS, Al-Qaeda e a estratégia jihadista para a vitória final. A oficialização da nova ordem mundial. A Agenda 21, 2030, quando o mundo que você conhece mudará por completo. Os planos para a Amazônia e para o mundo. O transhumanismo e a inteligência artificial, como isso ajudará a nova ordem mundial, a nova religião e o fim das que conhecemos.
A possibilidade de uma terceira guerra mundial ou guerras assimétricas. A mudança do mapa do mundo, o novo mapa. A apresentação do novo Messias, o totalitarismo teocrático. Quais os cenários para o futuro da humanidade? O que fazer? Resta alguma esperança? Você quer entender o que está acontecendo com o mundo, deixar de uma vez por todas a confusão e o medo de lado e ser capaz de lidar com esses acontecimentos? Fazer as escolhas certas de uma vez por todas e enxergar o caminho à sua frente? Então se inscreva no link sinalizado e se junte às muitas centenas de pessoas que já estão despertando e alterando tudo isso através deste incrível conhecimento.